35, essa live daqui é diferente das outras que já estamos acostumados. Porque é o seguinte, galera, essa semana não teve como eu entrar ao vivo de verdade, como a gente está acostumado no Instagram, a live do Instagram. Então o que eu estou fazendo? Isso daqui é uma gravação que vai estar acontecendo no YouTube em modo de estreia, tá bom? O modo de estreia, ele é como se fosse uma live para um projeto que já foi gravado. Então tem o chat ali em tempo real, que você pode estar interagindo com quem estiver assistindo na mesma hora que você. Isso daí é muito legal e é o que nós vamos fazer para não deixar sem live e manter a consistência aqui do nosso projeto 1135, consistência das lives semanais, tá? Isso daqui é a live de número 32. Então, qual que é o assunto da live de hoje? Exame físico do sistema músculo-esquelético, tá? Exame físico músculo-esquelético, assunto de extrema importância para o fisioterapeuta. Então nós vamos ver várias coisas sobre isso hoje, tá? E é o seguinte, tem 2 pontos sobre essa live de hoje que é importante considerar. Primeiro, que eu não estou com o chat aqui, então não tem como interagir no chat. Isso daí é algo bem ruim, porque no chat vem várias informações interessantes que vocês escrevem durante o processo aqui da live. Isso daí acaba gerando conteúdo extra, né? Aprendizado extra para o nosso projeto 1135. E não vai ter isso. Talvez por causa disso também seja que a live seja mais curta hoje, né? Sem interação no chat, então acaba ficando mais curta a live. Mas o ponto positivo é que eu estou com total controle da gravação. Então estou com a gravação aqui aberta. Então eu posso realmente focar a câmera aqui quando eu quiser. E também aqui. Tá legal? Ó, se tiver barulho na gravação, é porque tem gente aqui em casa. E isso daqui é, inclusive, a 3ª tentativa de gravação dessa live. Porque às vezes fica barulho e isso me interrompe meu raciocínio aqui. E eu não consigo dar prosseguimento no conteúdo que eu estava falando. Mas agora vai dar certo. Tenho fé que vai dar certo. Porque é o seguinte, não tem como esperar o ambiente ideal para você fazer alguma coisa. Não tem como esperar o ambiente perfeito, as condições ao seu redor estarem da melhor forma para você fazer o que você tem que fazer. Às vezes, simplesmente, você tem que fazer, entendeu? O feito é melhor do que perfeito. Ou então, outra frase que eu gosto muito é que primeiro você faz, depois melhora, tá? Então, vamos fazer, independente se tiver barulho aqui. E é isso daí. Vamos conversar sobre o assunto de hoje, naquele jeito que a gente está acostumado a quem vem sempre nas lives. Eu falo um pouquinho, bebo um pouquinho de água. O ruim é que na hora que eu bebo água, eu consigo interagir com o chat. Dessa vez não vai ter o chat, então vai ser só eu bebendo água mesmo, tá? Vamos posicionar a câmera e começar a falar sobre a avaliação, o exame do sistema músculo-esquelético, tá? Muito importante. Exame físico do sistema músculo-esquelético. Então, gente, o exame físico, ele começa quando o fisioterapeuta encontra o paciente. Encontrou o paciente, o fisioterapeuta já começa a avaliar a postura, a marcha, a textura da pele, a força muscular. Quando que ele vai fazer isso? A partir do momento que apertou a mão do paciente, quando está cumprimentando o paciente, já é hora de você perceber muitas coisas. Também, durante a caminhada do paciente até o consultório, dá para observar várias coisas na movimentação dele, tá bom? E uma avaliação completa do sistema musculoesquelético, ela inclui a inspeção, a palpação e a inspeção dos tecidos articulares, dos tecidos moles, né? Da articulação e dos tecidos moles. E além também da mobilidade articular, a amplitude de movimento e a função neuromuscular. São coisas essenciais numa avaliação do sistema músculo-esquelético. Uma avaliação, um exame físico, tá bom? Existem coisas durante um exame físico que são rapidamente observadas. Essas coisas geralmente são vistas durante uma inspeção, durante o processo de inspeção. Algumas delas são o edema, a coloração e o alinhamento articular também. Lesões e fraqueza muscular, isso é rapidamente observado. Agora, quando acontecem problemas que são mais sutis, problemas mais difíceis de observar, o que ajuda muito, uma dica, é comparar a articulação ou os grupos musculares com o lado contralateral. Comparar um lado com o outro, comparar o lado do outro do corpo, tá bom? Então agora eu queria falar um pouco sobre o edema. Vamos falar sobre o edema. Esse é o principal sinal de inflamação. Quando acontece isso em uma articulação, significa que uma artralgia se tornou uma artrite. Olha só. Então, geralmente, acontece um aumento do líquido sinovial que causa um edema generalizado na articulação.
Porém, esse não é o único fator. Existem outros casos que acontece um acúmulo de líquido em uma articulação específica, tá? Outras situações. Por exemplo, quando acontece um acúmulo de líquido na bolsa poplítea, que está aqui posteriormente ao joelho, isso se forma o que é chamado de cisto de Baker, tá bom? É um tipo de edema também, entre aspas. E também existem edemas periarticulares, que é um edema ao redor da articulação. Não necessariamente vai ser na articulação, mas sim nas estruturas em volta. Isso significa que tem algum tendão inflamado, tá bom? E às vezes ocorre um edema também sobre algum acidente ósseo, algum acidente ósseo específico. Por exemplo, quando você percebe uma inflamação onde você sabe que tem o acrômio, onde está localizado o acrômio, ou o olecrano, ou até mesmo a patela, isso pode indicar fortemente a formação de uma inflamação da bursa, uma bursite. E outro fator também que leva ao edema são os osteófitos. Algumas doenças reumatológicas, elas formam osteófitos nos dedos, tá? A artrite reumatoide, por exemplo, você vai conseguir sentir esses osteófitos durante a palpação. Durante a sua palpação você consegue sentir ele. E durante a inspeção também nós podemos reparar deformidades articulares. Quando existe algum problema na articulação que seja mais agudo, uma deformidade, ela vai causar um tipo de deformidade articular, entre aspas, novamente, porque a articulação ela vai adaptar uma postura para alívio de dor, para evitar a dor. Já em casos mais crônicos, essa articulação ela vai se degenerando, vai degenerando as estruturas que dão suporte articular. Isso resulta em um desalinhamento, resulta no desalinhamento dos ossos. Isso daí leva a outro fator que é muito importante na fisioterapia, que é a atrofia muscular. A atrofia muscular. Essa postura que a articulação inflamada adotou para evitar a dor causa uma falta de movimentação. Essa falta de movimentação leva à atrofia muscular. E o mesmo também acontece quando o problema é mais crônico e as estruturas estão sendo afetadas, tá bom? E quando nós falamos de exame físico, nós falamos de usar as mãos. E dentro da fisioterapia nós desenvolvemos muito essa cultura, a cultura de usar as mãos. É isso que vai ajudar muito a conseguir detectar uma inflamação e danos estruturais no sistema musculoesquelético. Com a palpação nós conseguimos notar a hipersensibilidade, que é um indicador muito forte, um indicador fortíssimo de inflamação. Durante esse exame nós vamos pressionar todas as estruturas com a mesma intensidade. Isso é procura de dor, para conseguir enxergar se há presença de dor. E uma dica muito boa quando estiver fazendo isso é sempre ter em mente que a cápsula articular e o periósteo, eles são estruturas sensíveis, que sentem dor. Já na cartilagem e nos meniscos articulares, são indolores, eles são indolores. Também o que acontece muito durante o nosso exame físico do sistema musculoesquelético é a presença de crepitação articular. Em alguns pacientes, durante o movimento articular, vai gerar essa sensação de crepitação durante a palpação. Geralmente acontece isso na patela, muito comum na patela. E por que acontece isso? Geralmente há uma perda de cartilagem articular e acontece um contato de osso com osso, tá? Mas também não é o único motivo. Às vezes alguns tendões estão inflamados e esse pode ser o motivo pelo qual acontece uma crepitação também.